A formação de professores na rede pública é um dos focos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. A coordenadora de Gestão de Processos Educacionais, Maria José da Silva Fernandes, fala sobre as conquistas do programa na formação de professores mais qualificados e também sobre os projetos de coordenação pedagógica realizados em escolas públicas. O Ciência Sem Limites começa agora. Como vocês puderam ver na abertura, o programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre a formação de professores na rede pública, uma parceria entre escola e universidade. A Unesp ocupa o 8º lugar das 314 instituições do país envolvidas no PIBID. É o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Para falar sobre o assunto, ao nosso lado está a professora Maria José da Silva Fernandes. A Zezé, como é conhecida no meio acadêmico. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, professora. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço, a oportunidade de participar do programa e falar um pouco sobre os projetos que nós temos, projetos e programas de formação. Professora, nós não vamos não falar não só desses projetos, como dos seus projetos de pesquisa. Sim. Mas para quem está nos vendo, para se ter uma ideia, nós queremos saber um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. A senhora está na Unesp, pertence ao Departamento de Educação da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru. A senhora pode contar para a gente a sua formação? A minha formação, eu sou formada em Geografia, fui professora de Geografia na rede pública de ensino por vários anos. Então, antes de chegar na Unesp, eu tive um trabalho de 17 anos na rede pública, como professora, coordenadora pedagógica, ocupando funções de gestão nas escolas. E comecei a fazer o mestrado em 2000, fiz o mestrado e o doutorado em Educação Escolar na Unesp de Araraquara, ainda trabalhando na rede pública de ensino, e vim para a Unesp de Bauru em 2009. E por que eu faço questão de falar um pouco que eu tive essa passagem pela escola pública? Porque acho que essa passagem pela escola pública, ela marca profundamente a minha atuação como docente na Unesp. E a relação que a gente tem de estabelecer entre a formação de professores dentro de uma parceria entre a universidade e a escola pública. Quer dizer, a senhora já trouxe uma bagagem, da prática de como é que é o ensino na escola pública em termos de licenciatura, em termos de ensino médio, né? Sim, acho que toda essa vivência, é uma trajetória que vai sendo entremeada pela formação na pós-graduação, tanto que eu era coordenadora e as minhas pesquisas foram feitas tendo como objeto a coordenação pedagógica. Quer dizer, para quem está nos vendo, a senhora pode dar um exemplo, o que é a coordenação pedagógica? Porque hoje em dia muito se fala, o coordenador pedagógico de tal escola disse isso ou disse aquilo, Qual é a figura, qual é o objetivo, qual é as atribuições do coordenador pedagógico? Sim, a coordenação pedagógica, ela é uma função relativamente nova nas escolas, porque até 1996... Não é o antigo pedagogo, não, né? Ou parecido? Não, há alguns anos atrás, para ser coordenador pedagógico, você tinha que ser pedagogo. Hoje, na rede pública estadual, não há mais essa exigência. Você pode ter feito um curso de licenciatura e vir a ser um coordenador pedagógico. Porque o coordenador pedagógico, ele desempenha na escola uma função a função de articulação pedagógica, então de articulação do coletivo. Administrativo. Ele é menos administrativo é mais ligado e mais pedagógico. Então, o coordenador, ele desempenha uma atribuição extremamente importante, considerando a possibilidade da gente ter uma gestão participativa, gestão mais democrática dentro da escola. Então, ele atua diretamente junto aos seus pares, que são os professores. Então, pensando em alternativas pedagógicas, em como articular o trabalho entre as diferentes áreas. Então, ele tem um papel mais de articulação, não que ele não desempenhe uma outra atribuição que seja de natureza administrativa, sim, mas é basicamente de natureza pedagógica e formativa, porque o coordenador, ele atua na escola como formador dos outros professores. E a senhora pode falar com muita experiência, porque desde 2002 a senhora
atua na pesquisa de coordenação pedagógica. Sim, depois de uma grande experiência como coordenadora, né, que era um trabalho que eu gostava muito de fazer nas escolas, eu comecei então a fazer as pesquisas sobre coordenação e de lá para cá não parei mais, né? E essa pesquisa sobre coordenação que tem movido também outros projetos, como projetos de extensão, projetos no âmbito do núcleo de ensino da Unesp. Então, acho que é uma forma também de contribuir, né, e retribuir, né, a minha passagem pela escola pública, né, mas valorizando também o que é que eles têm produzido. A senhora falou em termos de ter produzido. Conforme a grade curricular, existe muita diferença entre coordenação pedagógica em nível estadual e nível municipal das prefeituras? Tem. Por exemplo, uma das pesquisas que... Uma pesquisa de iniciação científica, né, que eu tenho agora bolsista envolvida, é justamente sobre a coordenação pedagógica nas redes municipais no entorno de Bauru. Por quê? A rede estadual tem uma situação que difere bastante das redes municipais. Então, nós estamos pesquisando como é a coordenação em 19 municípios, e há muita variação, desde entre as atribuições que esses coordenadores realizam, até a forma como eles têm acesso à função. Então, por exemplo, tem município que a escolha do coordenador pedagógico ainda é feita pelo prefeito. É um cargo político. É um cargo político. Em outros, ele é um cargo mesmo em que você tem concurso público. Em outros, a escolha é feita pela escola por meio de eleição, né, dos professores e do conselho escolar. Em outros lugares, a escolha do diretor. Então, a gente tem uma grande variedade. A criança acaba sendo prejudicada nesse aspecto, né? Sim, sim. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós estamos chegando ao final deste bloco. E hoje, como vocês puderam ver, o assunto é educação, é a formação de professores, né? E a melhoria da qualidade de ensino, tanto em nível dos professores da rede pública, quanto também dos graduandos em nível de licenciatura, além de falarmos sobre coordenação pedagógica. Se você quiser contactar a professora Maria José, ou Zezé como é conhecida, o e-mail dela aparece aí na sua tela, é mjsfer@fc.unesp.br. Para assistir aos programas Ciência Sem Limites, o site também está aí, www.tv.unesp.br. Para interagir, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, nós vamos falar sobre o PIBID. É um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, o assunto é PIBID, ou seja, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e também Coordenação Pedagógica nas Escolas. Para falar sobre esses assuntos, ao nosso lado, a professora Maria José Fernandes, ou a Zezé, que pertence ao Departamento de Educação da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru da Unesp. Professora, nós demos uma conversada rapidamente sobre coordenação, agora nesse segundo bloco nós queremos saber sobre o tão famoso PIBID, né, que é a sigla de Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. A senhora é a atual coordenadora do PIBID aqui no campus de Bauru? Eu faço parte da equipe de coordenação geral do PIBID, porque o PIBID ele tem uma estrutura que ele tem uma coordenadora, 4 coordenadores de gestão e os coordenadores de área. Então, eu faço parte dessa equipe que é a coordenação de gestão, que nós somos em 4 colegas, que com a coordenadora geral somos responsáveis pelos 57 subprojetos que a Unesp tem atualmente em desenvolvimento. Para quem está nos vendo, nós falamos bastante em PIBID. O que é o PIBID? Qual o objetivo do PIBID? O PIBID, ele é um programa voltado à iniciação da docência, então é a valorização da formação, da preparação dos futuros professores para a atuação na rede pública de ensino. O PIBID é um programa que é da CAPES, né, que é ligado à Diretoria de Educação Básica da CAPES.
Ele foi criado em 2006, mas inicialmente ele era voltado às universidades públicas federais, e envolvia apenas algumas áreas, como física, química, matemática, que são conhecidas como áreas em que a gente tem muita falta de professores. A Unesp entrou no PIBID, participou do primeiro edital, em que foi aberto às universidades estaduais, que foi em 2009. Então, ela começa com 12 subprojetos, porque a estrutura do PIBID é a seguinte: a gente tem um projeto institucional e, ligado a esse projeto, nós temos os subprojetos. Então, aí cada subprojeto envolve as licenciaturas. Então, você tem um subprojeto na matemática, um na física. Mas um subprojeto da matemática para o campus de Bauru é o mesmo para outro campus da Unesp? Não. Porque tem característica diferente, né? Sim, por exemplo, hoje o PIBID na Unesp, ele está presente em todas as licenciaturas. Então, nós temos, são 47, eu acho que, licenciaturas, e a gente tem 57 subprojetos. Por quê? Alguns subprojetos são subprojetos interdisciplinares, então que envolve mais de uma licenciatura. Mas eles têm características próprias, porque, por exemplo, o curso de matemática da Unesp de Ilha Solteira, ele tem uma especificidade diferente de Rio Claro ou de Bauru. Agora, eles não podem contrariar aquilo que a gente tem posto para o PIBID Unesp, porque você tem um grande projeto. Quer dizer, tem uma linha. Tem uma linha. Então, assim, nós temos princípios gerais que precisam ser atendidos pelos subprojetos, mas há uma certa autonomia nos subprojetos para eles desenvolverem diferentes metodologias, produção de material didático, porque isso cada curso vai definir a partir da relação que ele estabelece com a escola. Porque os subprojetos, eles funcionam nesta relação, né, de parceria entre a escola pública e a universidade. Então, não é chegar na escola com um projeto pronto, mas é um projeto que vai se definindo em função das necessidades. Quer dizer, para quem está nos vendo, se eu estiver errado, a senhora me corrige. Pelo Sim. que eu entendi, para as pessoas que estão nos vendo, o PIBID ele faz um trabalho de qualificação docente, ou seja, os alunos das licenciaturas vão até as escolas da rede pública, conversam com os coordenadores pedagógicos ou professores, detectam os problemas existentes naquela escola, trazem para os especialistas no campus e vocês elaboram projetos para sanar dificuldades. É isso, professor? Em parte, sim. Porque a gente tem um primeiro momento que é um momento de sondagem e de aproximação dos alunos com a escola. Então, eles vão, fazem as observações, realizam as pesquisas, mas depois a gente tem um trabalho que é um trabalho coletivo. Então, não é um trabalho de especialista, necessariamente. Ele envolve os professores especialistas das áreas, mas a gente também considera muito o que é que o professor que está lá na escola tem a contribuir. Então, é um projeto realmente de parceria. Porque às vezes o professor tem um baita potencial lá na escola, né? Muito. E não está sendo explorado, né? E porque o PIBID, uma característica dele é que a gente tem na escola os professores supervisores, que são professores que acompanham diretamente esses licenciandos. Então, além de ter o acompanhamento da universidade, a gente tem esse professor que conhece aquela realidade, que atua naquela escola e que ele faz como um trabalho quase que de tutoria em relação a esses alunos. E ele é remunerado, porque essa também é uma forma, eu acho que, de valorização, né? Então, ter colocado o PIBID dentro da Diretoria de Educação Básica da CAPES permite que a gente tenha também condições financeiras de valorizar aquela pessoa que está na escola e que realiza esse trabalho de acompanhamento, que é um papel formativo. Então, como você disse, eu acho que é a gente pensar em melhorar a formação de quem está na escola pública, de quem está na universidade e de quem está se formando para a escola pública. Quer dizer, todos ganham. Todos ganham.
Não tem como, né? Ganha a escola, ganha o aluno, ganha o graduando e ganha os supervisores e professores. É uma via de mão dupla, né? Em que todos nós, de alguma forma, somos valorizados com um conhecimento que vai sendo ressignificado, né, a partir daquilo que a gente encontra Agora, na a gente realidade. nota que é um programa de extrema importância e a Unesp está na vanguarda, né? Sim, acho que isso nos deixa muito satisfeitos, mas ao mesmo tempo é um grande desafio, né? Porque o PIBID na Unesp ele teve um crescimento considerável, né? Nós tínhamos 12 subprojetos no primeiro edital, no segundo edital nós ampliamos, depois em 2012 nós passamos para 26 subprojetos e hoje somos em 57. Bom, a Unesp parece-me que está em 8º lugar dos 314 instituições que estão inseridas. Isso. A senhora vai falar sobre isso no próximo bloco. O Ciência Sem Limites vai fazer um breve intervalo e depois nós vamos saber da evolução desses projetos que a Unesp implantou e ocupa a 8ª colocação de 314 instituições de todo o nosso país. Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. Ao nosso lado está a professora Maria José Fernandes, a Zezé, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências do campus de Bauru e coordenadora do PIBID aqui no campus de Bauru da Unesp. O assunto de hoje, como vocês viram, é o PIBID. Para você que está em casa e quiser contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela. mjsfer@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais do trabalho, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Educação, Corpo Docente, você entra em contato com a professora. Para rever os nossos programas, tv.unesp.br. E para interagir com o nosso programa, o e-mail está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. No bloco anterior, nós falamos sobre o PIBID e vamos querer saber da professora como é estar em 8º lugar de 314 instituições do país, professora. É um orgulho, né? É um orgulho. É um orgulho e, ao mesmo tempo, um desafio. E acho que nós conseguimos chegar a esse número. Nós sabíamos que estávamos entre os maiores PIBIDs do Brasil, mas não sabíamos que ocupávamos o 8º lugar. Agora, o que a senhora atribui de chegar em 8º lugar? Eu acho que ele é resultado, primeiro que de um grande trabalho que a Unesp já realiza em termos de formação de professores. A Unesp tem um trabalho importantíssimo no que toca à licenciatura, né? A gente tem muitos cursos de licenciatura. Mas a gente também tem uma experiência grande que nos levou a ter sucesso com o PIBID, que foi o Núcleo de Ensino, que é um programa que a Unesp tem desde a década de 80, que já fazia essa articulação entre a universidade e a escola pública. Vocês vêm desde a época do reitor Jorge Nagel, não é? Vem da década de 80, no momento em que a universidade estava num momento de transição e de democratização, de aproximação com a comunidade. Então, ele é um programa que foi fundamental, né, para que a gente conseguisse, acho que lá em 2009, com o primeiro edital, rapidamente articular as pessoas que já tinham um envolvimento base, né? com a escola. Então, você já tinha um trabalho de base, né, e a partir daí a gente organiza os primeiros projetos do PIBID. Esse núcleo está onde? O núcleo de ensino, ele é ligado à pró-reitoria de graduação, mas a gente tem núcleos em 14 unidades universitárias. Não, a gente não tem uma sede. Eles são interligados, então. Isso, eles são interligados, o trabalho, a coordenação é feita pela pró-reitoria de graduação, mas a gente tem em 14 unidades universitárias o núcleo de ensino, né? E ele tinha uma característica muito parecida com o que é o PIBID hoje, porque num primeiro momento o núcleo de ensino também a gente tinha envolvimento dos professores, eles recebiam uma ajuda de custo, como o PIBID faz atualmente com os supervisores. Então a gente já tinha um trabalho anterior que nos permitiu
crescer qualitativamente e quantitativamente com o PIBID dentro da universidade. Agora a gente está num outro momento que acho que a coordenação entende que o PIBID chegou no seu limite, porque nós temos envolvidos 931 alunos de licenciatura. Quer dizer, esse é o universo total, né, dos bolsistas. Dos bolsistas na Unesp. 931 bolsistas envolvidos, 78 coordenadores de área, que são os professores dos cursos de licenciatura que estão envolvidos. No estado de São Paulo. Não, esses são os da Unesp. Sim, mas dentro... No estado de São Paulo. E tem os professores que estão na escola, que são 162 professores da rede pública. Só estadual, municipal não, né? Municipal também. Também. A exigência é que seja instituição pública. Quanto é uma bolsa para um aluno de graduação, para quem está nos vendo, ou se interessar em se candidatar ao PIBID? R$400. Mensais. Né? R$400 mensais. Aí a gente tem um valor, são R$700 para o professor que está na escola, então isso traz também oferece ao professor a possibilidade dele poder se dedicar mais, pegar um pouco menos de aula para se dedicar mais ao PIBID, então a gente tem todo um trabalho, acho que envolve não só, acho que a questão de dar condições para aquele que está se formando. Para quem está nos vendo, para se ter uma ideia, a CAPES, né, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pesquisa, né, Superior do Governo Federal, repassa mais de 8 milhões para a universidade anual, né? O projeto ele foi aprovado por um período de 4 anos, ao final de 4 anos, então serão 32 milhões, sendo 8 milhões ano. Então, nesses 8 milhões estão envolvidos os recursos para pagamento das bolsas e também para material de consumo, que a gente chama de material de custeio, mas também para participação dos alunos em eventos acadêmicos, dos alunos e de professores, em eventos acadêmicos, para pagamento de diária, para deslocamento, porque a gente tem procurado incentivar muito a troca entre os subprojetos. Então, a gente tem momentos em que... Experiência de um campus para o outro? Sim. Então, foi uma experiência que o ano passado nós realizamos e deu muito certo, que nós chamamos de encontro por áreas. Então, por exemplo, se reuniram todos os projetos da área de ciências humanas, todos os cursos de pedagogia. Se não me engano, aqui em Bauru teve o Física ao Vivo também, que fez parte disso, né? O Física ao Vivo fez parte do encontro do grupo que foi Química e Física. Química, Física e Biologia, se não me engano. Isso. Então, nós temos, assim, procurado integrar o trabalho de maneira que a gente tenha, porque é importante esse crescimento quantitativo, tanto do aluno quanto dos docentes, né? Mas um outro trabalho é a gente cuidar para que esses subprojetos, eles aconteçam com qualidade. Agora, infelizmente, nós poderíamos ficar falando o tempo todo aqui, professor, mas já estamos caminhando para o final. O que a senhora não enfocou, que a senhora considera importante a gente destacar nesse final do programa? Acho que é importante dizer que esse resultado, por exemplo, do PIBID, que inclusive agora nós recebemos um comunicado, que vai ter uma matéria no Jornal Nacional, porque a própria CAPES reconhece o PIBID Unesp como uma experiência muito positiva. Mas acho que é importante dizer que esse trabalho só é possível porque a gente tem o envolvimento coletivo. Se você pensar do ponto de vista individual, nós não conseguiríamos ter tido esse resultado. E, ao mesmo tempo, eu acho que nos leva a pensar a importância que as licenciaturas precisam ter e ser reconhecidas dentro da universidade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas atividades. E nós queremos, evidentemente, num futuro muito mais próximo, trazê-la novamente para mostrar os resultados alcançados com esse projeto de relevância, tanto na parte de pesquisa quanto na parte de extensão, professor. Muito trabalho de relevância social, né? Sim, e que envolve quantos alunos que são beneficiados diretamente, tanto na graduação como nas escolas de ensino médio, né? Com certeza. Parabéns, viu, professora? Obrigada e terei prazer em voltar em outros momentos. Muito obrigado pela sua presença. O Ciência Sem Limites vai ficando por aqui. Você ficou sabendo um pouco mais sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que pertence ao núcleo de ensino aqui da Unesp, não só do campus de Bauru, como onde existem as licenciaturas em vários campos da universidade. Ponto final nesta edição. Na próxima semana, um novo programa, um novo pesquisador em destaque. Eu espero por você.